Olá, bom dia. Sou Gonzalo Dakovic, instrutor técnico, mestre pizzaiolo argentino, campeão argentino de pizza e hoje vou ensinar a fazer a melhor pizza de mussarela de Buenos Aires. Para fazer uma pizza tradicional argentina, devemos primeiro levar em consideração que tipo de massa vamos fazer. Dois tipos de massa são comumente usados atualmente. Fazer uma pizza, que é um método direto, que é o que vamos fazer hoje, e um método indireto, onde usamos um pré-fermento. Neste caso, e pela tradição que esta pizza requer, vamos usar um método de amassamento direto com uma farinha 4 zeros Essa farinha deve possuir de 9 a 10% de proteína. Esse será o fator fundamental para poder desenvolver bem a nossa massa. E escolhemos uma farinha 4 zeros primeiro porque vamos fazer esta pizza com a farinha comum e uma fermentação curta de no máximo 4 a 5 horas. Para isso, vamos utilizar uma máquina, idealmente uma amassadeira, embora qualquer tipo possa ser usado neste processo. Quanto à farinha, as propriedades da farinha, vamos usar uma farinha 4.0, estamos usando uma farinha que está ultra refinada, então passa por um processo de refinamento extremo, é a farinha da Argentina que está mais refinada. No refinamento, perdem-se propriedades da qualidade das proteínas. Proteínas são cruciais, pois constituem a malha do glúten. A malha do glúten é a responsável por reter a água dentro da massa e sua principal função também é conter os gases da fermentação. Isso permitirá uma massa mais arejada, crocante, leve e digerível. Para iniciar o processo de amassar, como eu estava contando, vamos usar uma amassadeira, vamos usar farinha, assim 4 zeros, vamos usar uma quantidade muito pequena de fermento. Como eu disse, o processo de fermentação vai durar desde que começamos a amassar até terminarmos mais ou menos de 3 a 4 horas. Então precisamos adicionar dentro da amassadeira ou da massa uma certa quantidade, que neste caso será de 1%. Em 1 kg de farinha, 10 gramas de fermento serão suficientes para completar o processo de amassar. Também vamos usar sal fina em uma medida de 2%. Isso também vai ajudar e contribuir para o processo posterior após a amassadura, que é o estiramento da massa, que também é um processo fundamental onde vamos determinar a forma e o tamanho da massa. E também vamos usar azeite de oliva neste caso. Levando isso em consideração, como eu disse, a água também vai ser um dos fatores principais. A água não é vista como um produto principal, mas temos que entender que a água compreende de 60% a 70% do nosso produto, então a água tem que ser mais limpa, clara, sem excesso de cloro, sem excesso de calcário. Isso vai resultar em uma massa muito mais consistente e de melhor qualidade. Primeiro vamos calcular a água. Para isso, outra das coisas que quero esclarecer e ensinar é que precisamos medir todos os ingredientes, desde a água até o sal, o óleo, o fermento e a farinha. Neste caso, vamos utilizar uma hidratação de 65%, ou seja, em 1 kg de farinha, vamos adicionar 650 gramas de água, e isso vai permitir que a massa seja mais extensível, que cumprimento do processo de fermentação em tempo adequado. Para isso, vamos pesar a água, que está fria da geladeira, 65% de hidratação. Aqui vamos fazer 3 quilos. O que precisamos saber também é que de 1 kg de farinha para este tipo de pizzas, podemos tirar de 4 a 5 pizzas, dependendo do tamanho do pão ou do peso da massa final e também do diâmetro da forma que vamos usar. Uma vez que temos nossa água pesada, vamos adicionar a quantidade de fermento, que como eu disse, é de 1%, Ou seja, em 1 kg de farinha, vamos adicionar 10 gramas de fermento. Neste caso, temos 30 gramas de fermento. Vamos usar fermento fresco, vocês podem usar fermento seco. Se usarem fermento seco, tem que dividir a quantidade que vamos deixar na receita por 3 e vão ter o resultado da quantidade de fermento. Então é cerca de 3,3 gramas. Após inserir os ingredientes, vamos integrar no nosso recipiente, no primeiro passo da amassadura, onde juntaremos a levedura com a água para dissolvê-la corretamente. Para isso, também recomendo usar um batedor, um recipiente que seja transparente para poder ver se no fundo ou nas laterais ficou levedura sem dissolver. O segundo passo que vamos fazer é adicionar dentro da amassadeira água que vamos deixar reservada de pelo menos 100 ml ou tentar atingir 60% de hidratação. Começamos assim que adicionamos a água na amassadeira. Adicionaremos 3 kg de farinha neste caso. Ao adicionarmos água na amassadeira, vamos integrar a farinha ou colocar a farinha de maneira progressiva. Assim, a ideia é que
utilizemos todo o poder de amassar da amassadeira, também é outra das características quando utilizamos uma amassadeira. Se a amassadeira é para 500 gramas, para 1 kg de farinha, sempre tentamos usar essas quantidades para que a amassadeira cumpra a sua função principal, que é amassar. Nessa primeira etapa do amassar, onde adicionamos a água, o fermento e a farinha, vamos esperar que estes 3 ingredientes se integrem para depois fazer a posterior adição do sal e do azeite de oliva. Dependendo da amassadeira, o tempo de amassar nesta primeira etapa será de 3 a 4 a 5 minutos, dependendo, como eu disse, do tipo de amassadeira que você tem. Aqui só temos que esperar que a massa se integre, que a massa fique completamente úmida, que a farinha fique completamente úmida e que a massa tenha uma textura totalmente uniforme em cor e forma. Como mencionei, após a integração, leva de 2 a 3 minutos. Vamos fazer o próximo passo, que é adicionar em primeira instância o sal, que neste caso é sal fino. O sal fino dissolve muito mais fácil que a farinha entre fina e grossa. Colocamos toda a farinha no centro da amassadeira. Vamos adicionar aos poucos o resto da água que tínhamos reservado. Quando identificamos que o sal foi absorvido pela massa, vamos introduzir nosso azeite de oliva. Recomendo que utilizem azeite de oliva, pois além de proporcionar durabilidade à massa, controle de fermentação, crocância, ele adiciona sabor. Podemos utilizar qualquer tipo de gordura, óleo de girassol, de milho, manteiga, mas o azeite de oliva combina muito bem com as pizzas. É um produto que se combina muito bem em termos de sabores com este tipo de produtos. Adicionamos todo o azeite de oliva no centro da amassadeira, vamos esperar que se integre na massa. E o último passo para terminar nossa massa é adicionar toda a água à massa. Uma vez que incorporamos o azeite de oliva, vamos adicionar progressivamente o restante da água até completar o procedimento de amassar. Neste caso, neste procedimento também, que é um procedimento extenso e com esta máquina, também precisamos levar em conta a temperatura final total da nossa massa, então é um dado muito importante. Deveríamos terminar com uma massa entre 20 a 26 graus Celsius, isso é o ideal. Você pode usar um termômetro, um laser ou um termômetro de agulha para isso. Após os 5 minutos de amassar, controlaremos a temperatura da massa, que deve estar entre 20 e 26 graus Celsius, como mencionei. Isso é fundamental para darmos início ao processo de fermentação. Para remover a massa da amassadeira, recomendo usar um pouco de água, um bombeirinho ou aspersor como este aqui. Vamos adicionar um pouco de água na amassadeira. Molhamos as mãos para que a massa não grude nas nossas mãos e começamos a retirar a massa de dentro da amassadeira. É simples, pois a rede de glúten já está formada e iniciamos o processo onde vamos remover facilmente nossa massa da amassadeira. A rede de glúten é a composição de 2 proteínas chamadas glutenina e gliadina. No contato com a água, a amassadura e o procedimento que utilizamos para a fermentação serão os responsáveis por conter os gases da fermentação e, obviamente, dar a textura final à nossa massa. Retiramos nossa massa da amassadeira. A primeira coisa que vamos fazer é estender a massa para percebermos que conseguimos uma rede de glúten. Estamos usando uma farinha 4 zeros neste caso. A rede de glúten se formará, possivelmente não como na farinha 3 zeros, que possui condições para permitir uma fermentação e pizza diferentes. Após retirar a massa da amassadeira, faremos uma dobra. É bem simples. Vamos dobrar a massa para dar a ela sua textura final e sua forma final. Tem que ficar em um bloco, como neste caso. À medida que vamos tensionando e dobrando a massa, vejam como uma textura totalmente rugosa chega a ter uma textura completamente lisa. Neste momento temos a massa em bloco ou o pão geral, onde depois vamos passar a dividir, dependendo do tamanho do pão, a quantidade de massa e a forma onde vamos cozinhar nossa pizza. Vamos deixar a massa relaxar de 10 a 15 minutos. Vamos colocar um pouco de farinha sobre nosso bloco de massa, vamos cobri-lo. Cobrimos bem para que deixamos a massa descansar por 10 a 15 minutos no ar ambiente para evitar que seque e possa relaxar. Posteriormente vamos dividir, pesar e enrolar. Deixamos 15 minutos na nossa massa que utilizamos para que a massa relaxe, para que se estenda, para que o processo de divisão e enrolamento que vamos fazer a seguir seja mais fácil. Para dividir nossa massa, obviamente precisamos de uma balança, que também vamos usar para pesar cada pãozinho. Como eu disse, de 1 kg de farinha,
podemos conseguir 4 pãezinhos de cerca de 400 gramas. Neste caso, vamos fazer a quantidade que saia de 3 quilos. Para enrolar, para dividir, vamos separar uma porção da massa, vamos formá-la em um bastão e vamos pesar na balança a quantidade de massa necessária. Depois de dividir os pães, que pesavam 380 gramas, como eu disse, vamos enrolar a massa. Então este é um dos processos fundamentais para que depois a pizza fique bem redonda e o processo de estiramento seja muito mais simples. Uma técnica que sempre explicamos, tendo o pão na nossa mesa, é vamos unir as pontas e uma vez que o viramos, já temos uma leve forma do pão e depois com a ajuda da nossa mão vamos com a mão em 45 graus, amassando de forma que fique como um globo na parte visível do pão e do lado que tocará a bancada com um objeto semelhante a um nó de balão. É muito importante ter o pão relaxado e com essa textura redondo para que no momento de esticar a pizza fique o mais redonda possível. Após modelarmos os pães, vamos passar a deixá-los em cima da bancada, coberto com um plástico ou um pano úmido ou em um recipiente específico para pizza, que é o mais recomendado, pois a fermentação ocorrerá de maneira mais eficaz dentro de um recipiente. Colocamos no recipiente um pouco de farinha. Colocamos os pães de maneira equidistante para que fiquem também organizados e arrumados. Isso também vai nos ajudar na fermentação uniforme e depois após a extração da forma. Dessa maneira que os pãezinhos devem ficar dentro do nosso recipiente. E agora chega o momento da fermentação em pão, onde o pão vai dobrar seu volume. Isso levará de 20 a 40 minutos, dependendo da temperatura ambiente. O ideal é que a temperatura ambiente ultrapasse os 20 graus para poder conseguir a fermentação dos pães no tempo e forma corretos. A fermentação é muito importante, todo o processo de fermentação é muito importante, já que é a responsável por gerar os sabores da massa, a estrutura do miolo e, obviamente, a crocância e a crosta da nossa pizza. Cobrimos e vamos deixar coberto de 20 a 40 minutos a uma temperatura entre 20 e 26 graus Celsius. Após 40 minutos, nossos pãezinhos estão prontos. Podemos observar que eles dobraram de volume, isso é o que devemos alcançar no processo inicial de fermentação dos pãezinhos. E uma vez que temos o dobro do volume, podemos passar a esticar a massa dentro de uma forma. Neste caso, temos uma forma de 30 centímetros, já pesada, com 380 gramas. A forma deve estar levemente untada para evitar grudar a massa. Explicaremos a técnica de estiramento, parte fundamental para deixar a massa bem lisa e reta possível. A pizza, na forma como o nome diz, é contida em uma forma, neste caso circular, pode ser retangular também. Para fazer o estiramento da pizza, precisamos de uma preparação de farinha e sêmola em proporções iguais, 50% de farinha de trigo comum e 50% de farinha de sêmola. Isso também nos permitirá deslizar a massa e tornar o procedimento de estiramento muito mais fácil. Vamos extrair um pãozinho. Vamos passá-lo pela farinha e vamos iniciar o processo de estiramento, onde vamos começar apertando com as duas primeiras falanges do dedo. As bordas vai ficar como um disco voador mais fino nas extremidades e mais elevado no centro. E uma vez que chegamos embaixo, vamos levar o ar da fermentação para cima, giramos em direção à nossa barriga e repetimos o procedimento. Vamos para cima e uma vez que a palma da nossa mão, vamos fazer o movimento de tapa. Então vamos passar de uma mão para a outra com força e velocidade para que a massa se estique. O que temos que tentar também nesta etapa é não ultrapassar o diâmetro da forma, pois se o fizermos, depois é muito complexo acomodá-la em cima da forma de lápis. Uma vez que temos nossa massa esticada, colocamos a massa com a ajuda de nossas mãos dentro da forma. Vamos estender a massa para alcançar bem as bordas da forma. Lembrem-se que nesta etapa também vamos tentar nivelar a massa, então ela está nivelada. Uma vez que temos a massa nivelada, vamos adicionar o tomate, neste caso. Se a pré-pizza deve ser cozida antes da sua fermentação final, antes que a massa dobre ou triplique seu volume. O ingrediente, neste caso, que vai ser o molho de tomate, depois, uma vez fermentado o disco de... Então, se desejarmos somar um peso a ele mesmo, os próprios gases da fermentação vão fazer a massa desinflar.
Desta forma, colocando o tomate no início da fermentação, vai subir junto com o tomate e tudo o que resta depois é cozinhar a pré-pizza. Temos aqui nosso molho de tomate, um tomate da cidade de Mendoza, completamente vermelho como sangue. Este tomate está triturado e o único ingrediente que tem este molho de tomate é sal sim, que leva ao 1% por quantidade de molho, ou seja, em 1 kg de molho, 10 gramas de sal para qualquer tipo de pizza. Vamos adicionar de entre 60 e 100 gramas de molho. Isso vai depender também do diâmetro da forma. Nesse caso, vamos adicionar cerca de 80 gramas de molho, que é uma concha cheia. Vamos depositá-lo no centro do nosso disco de pizza e com movimentos circulares vamos continuar aumentando até chegar às extremidades da nossa pizza. Tentemos levar o tomate o mais perto da borda sem encostar na pizza. Uma vez que terminamos de colocar o molho, deixaremos fermentar por 50 minutos até que dobre ou triplique seu volume antes de fazer a pré-cozimento da pré-pizza. Vamos tentar fazer com que nossa massa chegue pelo menos a 3/4 do volume desta forma, ou seja, que chegaremos até 3/4 e na cocção geraremos o tamanho final da nossa pizza, que geralmente chega à borda da nossa forma. Depois de 40 minutos de fermentação, vamos pré-cozinhar nossa pré-pizza. É um ponto fundamental, pois a pizza tradicionalmente primeiro cozinha-se a pré-pizza e depois ela é regenerada com todos os toppings dentro do forno. Necessitamos de um forno a 250 graus com tempo de cozimento de 5 a 7 minutos, variando conforme o tipo de forno. Crucial respeitar essas temperaturas, porque verdadeiramente o que temos que garantir no cozimento desta pizza é que o cozimento ocorra a 80 a 70%, deixando um resto de umidade na massa, que na regeneração final ou no cozimento final vai nos ajudar a fazer o produto ficar crocante por fora e úmido por dentro. A massa chegou a 75%, estamos buscando o volume da forma. Depois, durante o cozimento, vai chegar praticamente até a borda da forma. Não, agora vamos colocar essa pizza no forno. Lembre-se, forno a 250 graus por 5 a 7 minutos. Depois de 7 minutos de cozimento a 250 graus, como temos a pizza aqui, vamos esperar que esfrie. Nós já tiramos uma pizza do forno que já está fria. E o que eu quero mostrar em particular é como deve ficar o fundo, com uma tonalidade branca ou loira, como podemos ver. Uma das outras coisas que também sempre mostramos é que a pizza pode ser dobrada. Isso nos garante que a temperatura interna da massa não excedeu a temperatura, como eu havia contado anteriormente, de 70 e 80 graus Celsius, que é o que precisamos para poder regenerar nossa pizza na posterior cocção. Com a pré-pizza fria, partimos para a montagem da pizza de mussarela. É essencial considerar o tipo de queijo a ser usado, no nosso caso, o queijo mussarela argentino, um queijo típico que geralmente é produzido na zona central da Argentina, devido à qualidade de suas pastagens, à qualidade de sua terra e, obviamente, ao tipo de vaca que pode viver neste ambiente. O queijo, ao contrário dos queijos italianos, tem uma tonalidade amarela, como dissemos antes, devido à qualidade e tipologia dos animais e do leite. Da pastagem que também comem, é um sabor muito particular, nada parecido com o da mozzarella italiana, já que tem um gosto muito mais forte, mais láctico, onde se combina bem com o tamanho da massa, com a acidez do tomate e principalmente com a textura que esta pizza tem, que gera uma elasticidade e um cozimento excelente para o tipo de pizza que estamos fazendo hoje. A quantidade de queijo que essas pizzas levam é excessiva às vezes, mas bem, é a receita tradicional, uma pizza típica da Argentina. Leva cerca de 350 a 500 gramas de mussarela. Isso vai depender do tamanho e forma, obviamente, da pizzaria, que decide quanto queijo colocar na pizza de mussarela. Neste caso, e do meu ponto de vista, nunca é muito queijo, então vamos adicionar a esta pizza 400 gramas de queijo mussarela, que vamos espalhar e distribuir por toda a extensão da nossa pizza. O ideal também seria que caísse um pouquinho nas laterais, da forma para que gerasse um cozimento e um sabor distinto ao cozinhar. Outra coisa também sobre a mussarela é que a mussarela pode ser ralada, pode ser picada ou pode ser cortada em cubos, como vamos colocar a seguir. Dependendo o tamanho do corte, se é picado, ralado ou cortado em cubos, vai determinar o tempo de cozimento. Variará no tempo de cozimento.
O importante é que a mozzarella sempre seja colocada fria ou a temperaturas de geladeira para não perder a cadeia de frio. Um dado extra ou um sabor extra que podemos adicionar é algum queijo duro, que pode ser um sardo, um reggianito, um provolone, um queijo duro, que vai adicionar sabor e textura à pizza. Eu gosto do queijo provolone. Antes de entrar no forno, adicionamos de 20 a 30 gramas desse tipo de queijo. Vamos ter um forno a 200, a 80 a 300 graus centígrados e vamos cozinhar por um tempo de 3 a 5 minutos. Um dos segredos da pizzaria é o chimichurri pizzero, um chimichurri que é a base de óleo que leva a pimenta moída, alho, salsa e manjericão, assim pode variar também. O principal a se destacar é que este é o perfume da pizza. Quando estamos em casa ou numa pizzaria, sentimos o cheiro de pizza, especialmente do nosso chimichurri, que foi premiado em 2018 como o melhor de pizzaria. Deixo aqui o link da minha receita de chimichurri. O chimichurri geralmente é adicionado depois que a pizza já está cozida, quando a tiramos do forno. É o segredo que pincelaremos na mozzarella. Também nos serve de base para espalhar ou distribuir a mozzarella de forma correta em toda a pizza. 5 minutos para cozinhar, vamos finalizar nossa mousse recém-saída do forno. Coloquemos na tábua de corte. Pode sobrar essa mozzarella que vamos colocar na pizza. Nada se perde, com uma espátula vamos distribuir o queijo de maneira uniforme e tentando que caia sobre as bordas da massa. Buscamos uma borda crocante, uma borda de cor torrada e obviamente que possamos detectar que está crocante por completo. Chega o momento de adicionar o topping final, que é o chimichurri. É uma leve pincelada, orégano e do meu gosto um pouco de pimenta moída para que realce os sabores. E esta é a melhor pizza de forma que você vai provar na sua vida. Vamos provar a nossa excelente pizza. Temos uma pizza crocante no fundo com uma massa muito fofa, uma quantidade de queijo mussarela que é particular desta pizza, que combina muito bem com o molho de tomate, como havíamos expressado no início, onde podemos distinguir o sabor da massa, o sabor do tomate e o sabor da mussarela. A verdade é que é uma excelente pizza totalmente argentina, com produtos 100% nacionais de quase toda a Argentina. Convido vocês a fazerem esta pizza, a melhor do mundo.